Os parâmetros, na definição da função, a gente chama de parâmetros formais. Bom, eles são definidos com o código da função. Os parâmetros reais, eles são definidos a cada chamada de função. Tá bom? Parâmetros formais e reais podem ser de entrada e de saída. No caso aqui da função fatorial nossa aqui. Tá bom? Fat, aqui, é um parâmetro formal de saída, que é calculado pela função. E o n é um parâmetro formal de entrada. Ele recebe um valor na chamada da função. Aqui, ó, são 3 chamadas para a função fatorial. Tá bom? Uma hora o parâmetro real de saída é esse, o parâmetro real de entrada é esse. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, no instante da chamada da função, os valores dos parâmetros reais de entrada, que podem ser expressões, você pode falar seno de 2 vezes x, né? Eles são copiados sobre os parâmetros formais. O controle é transferido para a função. Você interrompe o programa cliente e vai executar a função. Quando a função termina, tá bom? Que volta o controle para o ponto de chamada. Os parâmetros formais, eles são variáveis, quase iguais às outras variáveis que a gente já conhece. O que elas têm de diferente é o seguinte: o parâmetro formal ele só existe durante a execução da função. Bom, então ele fica lá, sem existir, a função é chamada, ele se incorpora, tá bom? Ele é criado, aí a função é executada, quando a função termina, ele desaparece. Uma função, a gente pode criar variáveis do mesmo jeito que a gente cria nos programas que nós já fazemos. Então vamos pensar aqui agora naquela situação que eu fiz uma encomenda de uma função para alguém. Falei, faz aí para mim uma função que calcula o fatorial. Essa pessoa vai trabalhar independente, ou pelo menos seria muito bom que ela trabalhasse de forma independente. Então, se ela utilizar lá uma variável i, digamos, por loop lá do fatorial, e a chance de eu utilizar também uma variável i é enorme, a gente estará mexendo sobre a mesma variável? Não. Tá bom? Ou seja, não. Isso é uma coisa que é o que permite a divisão de trabalho. Tá bom? Uma variável que é definida dentro de uma função, ela só é vista lá, tá bom? E ela só ganha existência, também com os parâmetros formais, só ganha existência durante a execução da função. Então, ela surge e desaparece. Surge com a chamada da função, desaparece com o término da função. Bom, quando a função termina, certo? Ela tem os parâmetros de saída dela. Bom, então, ela teve valores, os parâmetros formais foram calculados durante a execução, os parâmetros formais de saída, e nesse momento elas são transferidas, o valor deles é transferido para os parâmetros reais de saída. E o controle é devolvido para o ponto de chamada. Vamos ver aqui, voltando para a nossa função do fatorial aqui. Bom, aqui eu pus as 3 chamadas num comando só. Bom, então, isso é um caso típico, certo? Uma chamada ocorre no meio de uma expressão de um comando de atribuição. Então, aqui, esse aqui é o programa principal, que o Saleb está executando. Ao executar isso aqui, ele tem uma expressão para calcular e ele encontra aqui nessa expressão uma chamada de função. Bom, nessa hora que ele encontrou essa chamada de função, o parâmetro real, n aqui, é copiado sobre o parâmetro formal, v aqui. A função é executada até o fim. Quando ela termina, retorna aqui o valor. Tá bom? Esse valor é retornado, certo? Essa função, o valor de fat aqui vai para essa posição aqui na expressão. Aí o Scilab continua a calcular a expressão e ele encontra outra chamada. Essa chamada copia o valor do parâmetro real, repare, aqui ele é uma expressão, tá bom? Copia sobre o parâmetro formal v. A função é calculada. E, ao calcular, a gente determina um valor para fat. E depois fat é devolvido aqui na expressão.
E a mesma coisa aqui para a terceira chamada. Ok? Aqui, deixa eu pular essa parte. Uma função, gente, ela pode chamar outra função também. Aqui nós pegamos aquele programa principal, que calculava combinações de n, k a k, eu transformei ele numa função. É melhor, se vocês puderem, gente, transforme as coisas em funções, porque funções são mais facilmente reaproveitáveis. Então aqui é uma função que recebe n e k como parâmetros e calcula o número de combinações. Calcula chamando a função fatorial. Então, quem que chama essa função? Aqui tem aqui um programa principal. Aqui tem dois comandos aqui, exec, aqui, que daqui a pouco eu vou explicar a função deles. Mas aqui está o programa principal. O que ele faz? Lê n, lê o k, e depois já imprime. Ao imprimir, ele já manda imprimir a combinar cos de n, k, a k. E quando a gente olha essa função aqui, ela ela chama a função fatorial. Bom, então a gente tem um relacionamento que é assim: o programa principal chama essa função ncomb, que chama a função fatorial. Bom, então uma função pode chamar outra função, que pode chamar outra função, e por aí vai. Tá bom? Tão profundo, tantos níveis de chamada quanto você desejar. Uma função, você pode passar como parâmetro de entrada e de saída, tá bom? Número, string, matriz de número, matriz de booleano, qualquer coisa. Bom, qualquer objeto Scilab você pode passar como parâmetro. E, inclusive, outra função. Aqui, vou mostrar uma utilidade disso daqui. Nós veremos outros depois no curso aqui. Essa função aqui, plota pontos, é uma função para fazer o gráfico de qualquer função. Ela recebe uma função como parâmetro, tá bom? E um vetor x. Aqui ela faz y igual a f de x. F deve ser uma função vetorial, tá bom? Então, f aplicado a um vetor, produz um vetor. Então, depois ela faz o gráfico de x e de y. Olha aqui, gente. Suponha que eu tenha essa minha função aqui. Y igual a minha func de x. Eu vou fazer aqui y é elevável, né? Exp de menos x, ponto circunflexo, menos x ao quadrado, tá bom? Mas aqui eu estou levando ao quadrado cada ponto de x. Tá bom? Cada elemento de x. Se eu pegar esse programa aqui, esse testa pronto, deixa eu mostrar ele aqui no Scilab, que é melhor. Esse prota.teste aqui, bom, ele tem esse exec aqui, que daqui a pouco eu explico, tá bom? Então, aqui ele gerou o vetor x e chamei a plota.pontos com a função seno. Eu passei como parâmetro para a plota.pontos a função do Scilab seno. Aqui eu tenho uma outra chamada que eu passei como parâmetro a função minha func. E aqui, gente, tem um comando que eu utilizo muito, é o pause. O pause eu paro e dou uma olhada e vejo o que está acontecendo. Bom, eu uso muito isso, depois eu até tiro, ou às vezes só comento ele. Aqui, ó, vou mandar executar isso daqui, então ele vai executando até esse ponto aqui. Cadê a console? Mandei executar, tá bom? Então ele executou, aqui, ó, tá vendo? Ele está com pause. Tá? Ele pausou aqui. Então, ele fez já o gráfico do seno de x. Quando eu dou aqui um resume, ele continua, tá bom? Ele passa do pause. Aí, tá aqui, ele desenhou a outra parte, a outra função.
Isso é só para mostrar para vocês a flexibilidade, que funções também são valores para variáveis. Como é que... Tá bom, gente. Então, nós já vimos que são dois pedaços de código, né? O programa principal e a função, ou quase sempre as funções, as muitas funções que a gente costuma dividir um programa. Tá bom? E você tem diversas opções no Scilab para fazer, para você entrar com o seu código. A mais simples, e a que mais vocês irão utilizar, é o seguinte: você coloca todas as funções que você utilizar, todas as funções que essas funções utilizarem, você coloca tudo num arquivo só. Tá bom? Esse é o mais simples e para todos os propósitos desse curso aqui vai ser o suficiente. Mas eu tenho que falar para vocês que muitas vezes é mais recomendável você manter funções em arquivos separados. Vou explicar por quê depois que eu mostrar como que é isso. Então, um arquivo com uma função, o arquivo deve ter o mesmo nome da função e essa extensão .sci. Lembrando que o programa comum Scilab tem extensão .sce. Aí o Scilab, se a função está no arquivo separado, o Scilab não sabe da existência dela. Então, para ele ficar sabendo dessa existência, certo? Você tem que usar exec, aquele exec que eu já mostrei 2 vezes aqui, exec com o nome do arquivo com a função. Ok? Bom, então, aqui está um exemplo de um arquivo separado, a nossa função fatorial é como um arquivo separado. Repare que o nome do arquivo é igual ao nome da função. E aqui o programa cliente, tá certo? Você tem que dar um exec com um string aqui, que é o nome do arquivo que contém a função, e aí depois que você pode utilizar. Aqui tem um detalhezinho, gente, que às vezes a gente perde isso aqui. O arquivo com a função deve estar no mesmo diretório do programa que chama a função. Qual que é a vantagem dessa complicação? A vantagem é o seguinte: funções, como eu disse, tem na reutilização, na reutilizabilidade dela, uma das suas vantagens. Então, se você faz uma função, reutiliza num programa, pega no outro programa, e aí depois você fala, mas eu podia melhorar essa função aqui. Você tem que sair catando todos os programas que utilizaram essa função sua para atualizar o código. Tá bom? Se elas tivessem um arquivo separado, você teria um único ponto para modificar. Tá bom? E todos os programas que a utilizam tirariam proveito das mudanças que você introduzir. Tá bom? Então é esse o motivo do uso desse exec. Eu tenho uma boa parte, como eu reutilizo muitas funções, eu dou muito exemplo utilizando o exec, mas vocês não precisam, em princípio, preocupar com isso não. Mas se vocês se depararem com exec por aí, vocês sabem para que serve.